Senhoras e senhores, tem mais um Talk Hugo Podcast. Antes de mostrar a nossa convidada super especial de hoje, eu quero falar da Esportes da Sorte, meu amor. Você sabia que a Esportes da Sorte é a única casa de apostas do Brasil que paga um pool de até R$1 milhão? Você tem todos os campeonatos rolando no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, Série A, B, C e D. Você pode apostar, vai lá, faça a sua fé, e se você ganhar na Esportes da Sorte, você manda um direct para mim, pra gente dividir a grana que você vai ganhar. É super importante você pensar no meu podcast, ajudar o podcast a sobreviver. Quero mandar um abraço a todos aí da Esportes da Sorte, o Ícaro, o gerente de marketing da Esportes da Sorte, que depositou confiança no nosso podcast, que está bombando. E também, se você ainda não é inscrito no nosso canal, tá aí o nosso QR Code. Na sua tela, o nosso QR Code. Faz o seguinte também, ó. Ativa o sininho de notificações. O pessoal pensa que eu sou Papai Noel, né, André? Quando eu faço isso, né? Bom, mas não tô gorda, né? Eu raspa, você ativa o sininho de notificações, ok? esportesdasorte.com, vai lá, faça a sua aposta e ganhe muito dinheiro. Michele Félix S. É isso? Isso. Michele. Cara, eu tava vendo o teu Instagram aqui, Michele. Deixa eu primeiro ler aqui o Desenvolvimento Emocional, vou colocar assim. Ajudo mulheres a reencontrar a identidade e eliminarem crenças limitantes. Eu não consegui saber o que é crenças limitantes. Por isso eu disse, eu vou perguntar ao vivo, porque eu fiquei com vergonha de, será que eu pergunto o que é crenças limitantes? Minha coach, fale o que tire da minha cabeça a dúvida, o que é crenças limitantes? Tudo bem, minha amiga? Tudo bem, Hugo? Beleza. Como vai? Tudo bom. Prazer em já começar com uma pergunta dessa, respondendo isso. Hugo, todas as pessoas, elas têm crenças limitantes, só que muitas delas não sabem o que são as crenças limitantes. Exatamente. O que são as crenças limitantes? É aquela vozinha que a gente escuta muitas vezes quando está diante de um desafio, de que a gente não consegue, de que a gente não é boa o suficiente, de que eu sei o conteúdo de uma prova, mas na hora que eu chego, eu fico nervosa. E aí eu digo, eu não sei de nada, eu sou burra, nada dá certo na minha vida, e eu começo a criar dentro de mim essa crença de que eu não sei fazer as coisas, de que eu não consigo. Mas o medo também, não é bom ter medo? O frio na espinha não é bom? Sim, mas existem dois tipos de medo. Existe o medo que é necessário, né, que é importante que você diga assim, um carro está vindo em minha direção, eu não consigo correr, vai me acontecer alguma coisa. Eu preciso, a gente tem um dispositivo dentro da gente que faz a gente lutar, parar ou fugir. Esse medo, ele precisa fazer a gente fugir e tomar as decisões certas. Mas existe o medo que nos trava, que nos bloqueia completamente, que é o que a maioria das pessoas sofre. O carro está vindo distante, não está em minha direção, mas eu estou com medo que ele me atinja. É uma crença de que algo ruim vai acontecer comigo. Tá, então a gente vai pro popular aqui também. Medo de avião. Eu entro, não, vai cair, é isso mais ou menos. Vai cair. A turbulência, ai meu Deus do céu. Aí eu diria que não é uma crença, mas são os sentimentos e os pensamentos negativos, que eles vão ao longo dos anos... Mas você pensar que o avião não cair, não é um pensamento negativo? Sim, mas não uma crença. A crença é aquela coisa que motiva o meu dia a dia. É aquela coisa que me bloqueia e me proíbe de avançar. Eu estou de frente eu comecei uma academia, certo? E antes de começar, eu já digo, eu nunca vou conseguir criar músculos. Eu nunca vou conseguir ter um corpo bacana, porque eu não sou capaz disso. Essa é uma crença limitante de que ele não consegue. O medo já é um sentimento. Tá, aí você fala que ajuda mulheres a reencontrar a identidade. Isso. Como é que tu faz isso? Amiga. Olha, esse teu texto aqui, é enigmático. Eu conversei com o André, eu digo, André, como é que a gente começa um bate-papo com a Michele?
Aí ele também disse, porra, bicho, eu não tô entendendo nada. Sabe que eu gostei de saber disso? Porque aí gera essa curiosidade. Porque vê só, cara, a reencontrar a identidade. Beleza, tudo bem. Como é que eu faço isso? É só para mulher, não, né? Não. Você me ajuda? Claro, meu foco... Encontrei a pessoa certa para aliviar meus problemas. Meu foco são as mulheres, mas isso é algo que acontece com todas as pessoas também. O que é que acontece? Michele, o que é isso? Reencontrar a identidade. Hugo, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai assumindo responsabilidades, né? A gente faz uma faculdade, começa um trabalho, muitas vezes a gente começa a suprir a necessidade dos nossos pais, os sonhos dos nossos pais. Quando nós casamos, tanto os homens como as mulheres, nós assumimos papéis, muitas vezes, que nem são os papéis que a gente tinha sonhado inicialmente, mas é porque é necessário, né? Então, eu começo a perder a minha identidade como pessoa e criar uma nova identidade. Quando eu falo de mulheres, eu tenho 3 filhos. Então, assim... Adolescentes? Meu mais novo tem 20, né? O mais novo tem 20. O mais novo tem 20. Então já passou da adolescência, já passou né? da adolescência. Já encontraram a identidade deles? Não, eles ainda vão passar por esse processo lá na frente, né? Essa identidade que eu falo no Instagram. Que demora é essa? Vamos lá. Michele, 45 anos. Casei, tive 3 filhos, sou publicitária, jornalista. Quando eu completo 40 anos, eu descubro que eu criei muito bem os meus filhos, que eles estavam super bem encaminhados, uma nutricionista, quase um advogado, um engenheiro elétrico, mas o que é que Michele fez como pessoa? Dona de casa. Na época, eu era executiva de negócios, mas eu descobri naquele momento, na minha transição dos 40, no dia que eu completei meus 40 anos, que eu fiz tudo o que era necessário para ter filhos de sucesso, para educá-los, para ser uma excelente profissional. Mas aquele era verdadeiramente o meu sonho. Mas, Michele, quando você diz aos 40 anos, por que a gente não faz isso novo também? Não corre paralelo aos filhos para chegar ao ápice aos 40. É o certo, e é isso que hoje a gente faz com a reprogramação de pensamento, de dia a dia com os jovens. Mas no passado, Hugo, as pessoas se preocupam muito em fazer um check-up do coração, da visão, da audição, mas ninguém se preocupa com a saúde mental. E nós não somos ensinados a cuidar dos nossos sentimentos. Nós não somos ensinados a levar os nossos sonhos adiante. Se você pensar bem, quando você vê um pai de primeira viagem, uma mãe de primeira viagem, a maior preocupação é assim, menino, não sobe aí que tu vai cair. Menino, não faz isso. Nós crescemos numa cultura do não. Não faz isso. Não faz isso. Não é por aí. Não é por aí, não faz aquilo, não vai dar certo. Eu ouvi muito isso. Então, nós crescemos adultos que nós deixamos de lado as nossas vontades para fazer o que é certo. Mas, às vezes, as nossas vontades também são certas e é o que vai nos fazer feliz. Só que, infelizmente, muitas pessoas, quando vêm atentar para quem eu sou, o que eu mais atendo são mulheres que, quando eu faço essa pergunta para elas, fulana, quem você é? Eu sou esposa de fulano, mãe de Beltrano. Não, eu quero saber quem é você como pessoa. As pessoas não sabem. Por quê? Porque elas perderam a identidade. Porque elas são esposas de fulano, são maridos de Beltrano, marido de fulana. Mas a gente está falando de uma sociedade de que? Década de 80? Não, a gente está falando de agora. De agora. Ainda existe isso, Michele? Muito. Mesmo com esse empoderamento todo, existe mulher submissa. Não, eu sou dona de casa, eu sou a esposa do meu marido. Mas veja, aí é que tá. Nem toda mulher que se diz empoderada, o seu interior acredita verdadeiramente naquilo que se fala. Porque muitas vezes a gente finge, a gente faz acreditar que a gente é aquilo, mas o que ela aprendeu dentro de casa, quando criança, é que ela era criada para ser dona de casa. Então, a crença dela lá dentro, é que ela foi criada para ser uma dona de casa. E aí, quando ela se depara sendo empoderada, precisando ser uma mulher empoderada, ela faz, eita, e como é que eu faço isso? E é por isso que, às vezes, a gente tem muita polêmica sobre esse empoderamento e sobre como muitas mulheres se masculinizam
para se dizerem empoderadas. Aí, essas mulheres que sofrem tudo isso, ela procura a Michele. Pô, Michele, preciso conversar, etc e tal. Ela vai escondida, essa mulher, do marido? Muitas delas vão, não, olha, se ele souber que eu estou aqui recebendo isso. Tu acha que ainda tem esse... Tem esse preconceito do próprio homem, esse machismo? Mas veja, tem dos dois lados. Eu já atendi vários homens, já atendi várias mulheres. Porque é o seguinte, Hugo, você tem um determinado comportamento. A mudança dá medo. A mudança amedronta as pessoas. Tem pessoas que, eu penso assim, eu quero que mude, meu medo é que as coisas nunca mudem. Mas pessoas que são acostumadas, que são metódicas, elas querem que tudo fique daquele jeito. E as pessoas, elas costumam se acostumar até com o que é ruim. Mas é o ruim conhecido e não a felicidade desconhecida. Gostei. Entendeu? Boa. Então, assim, você está num casamento que ele não é bom, um exemplo, mas você conhece o que não é bom. Você não sabe nem o que é ser diferente. Então, eu prefiro esse ruim conhecido do que ousar ser diferente. Então, o homem diz assim, rapaz, todas as minhas coisas estão dando errado, porque quando o seu emocional está ruim, isso reflete no profissional, no familiar, em tudo. Que é por isso que eu digo, a gente não começa o check-up pela cabeça. Ainda existe esse preconceito com a saúde mental. E quando eu falo saúde mental, é inteligência emocional. É essa habilidade de lidar com as emoções. Mas aí, vamos lá. Um homem descobriu que profissionalmente ele tem dinheiro, ele tem tudo, mas ele não consegue avançar com os negócios porque sempre tem algo que trava ele na hora de uma negociação, um medo, alguma coisa. Bloqueio. Um bloqueio. Vamos começar o processo. Quando a gente começa o processo, imaginando que a gente vai trabalhar só a parte executiva dele, a gente descobre que aquele bloqueio não é no profissional, é no emocional. Então, a gente começa uma reprogramação de crenças, de hábitos e de conduta daquele homem. Se a mulher não fizer também um processo, ela começa a ficar com medo. Porque ele está amadurecendo, crescendo e ela não. Eu já tive maridos que me odiavam até me conhecerem. E eu já tive esposas que me odiavam. Porque assim, é um processo muito bacana quando é um casal. Porque se o homem começa lá pela 4ª, 5ª sessão, obrigatoriamente a mulher vai ter que entrar. Porque senão o nível entre eles fica muito diferente. E vice-versa, se a mulher começa e ele não começa um processo de transformação emocional, ele também não consegue acompanhar aquela mudança. Eles se abrem? Se abrem. Olha, Porque o homem é fechado para isso. Não, isso eu estou falando... Tá aqui um homem falando, nós somos fechados para isso. A gente não quer contar nada das nossas intimidades para a mulher. Já a mulher... Adoro, a mulher conta e fala das intimidades. O homem, para contar, não vai. Principalmente se tiver uma relação extraconjugal. Eu duvido se ele fala. Olha, eu vou lhe contar. Não, fala para mim. Veja, eu posso contar porque vocês não conhecem a pessoa, nem eu vou falar. Não, lógico, nome, a gente. né? Não, lógico. Eu já atendi uma pessoa, ele tem 2 metros e pouco, um homem bem alto. E ele se tornou meu cliente na área executiva. Só que quando a gente começou a sessão, que ele começou a falar todos os problemas que ele tinha profissionalmente, na hora eu comecei a identificar, porque além de coach, eu sou psicóloga em graduação, eu tenho pós em neurociências, logoterapia, psicologia positiva, enfim. Quando ele começou a falar na anamnese, que é o que a gente chama, que é o relato da vida dele, comecei a identificar que o problema dele não era profissional. O profissional estava atrelado às crenças que ele tinha emocionais. E ele, olha, eu vim, porque querem que eu faça, mas eu acho que isso não funciona porque eu não tenho problema nenhum. Eu digo, não tem problema, então vamos conversar sobre sua área profissional. Enfim, eu sei que na 4ª sessão, esse homem que tem 2 metros e alguma coisa... Chorou. Saiu de lá chorando. Chorando. Você tinha que... Eu queria ver essa... Chorando. Chorando, feito menino. E depois, a gente terminou o processo tudo. Lá pela 8ª sessão, ele fazia, olha... Você foi a única mulher que me fez chorar. Por quê? Tá vendo? Porque ele entendeu que massa, as debilidades que ele tinha. Então, assim, restaurou o casamento. Depois eu fiz com a esposa dele também. Foi muito engraçado. Mas eu te pergunto, você restaurou o casamento... Estão bem hoje? Estão bem hoje. Que porque massa. assim, eu também fiz o processo com ela e eles perceberam que muitas das diferenças que os dois tinham dentro de casa eram por conta de crenças, de coisas que aprenderam, que trouxeram da criação dos pais. E quando a gente reprogramou aquilo, começou tudo zerado.
Ô, Michele, a gente não vai também citar nomes, mas eu queria ouvir a tua opinião sobre isso. Casamento hoje, que o homem mora numa casa... Não, é sério. O negócio é sério. Não ria não, que o negócio... O homem mora numa casa e a mulher mora na outra casa. Eles não dividem o mesmo teto. É? Não vou falar o nome. Eu pergunto para você, como estudiosa no assunto, isso dá certo? Eu acho que não. Veja, a gente não precisa... gagueje, não. Não vou gaguejar, não. Vou gaguejar, não. Não, então, é isso que eu quero dizer. Depende muito de quem você é e do que você espera de um relacionamento. Tem pessoas que, se elas não passarem por um processo de coaching, se elas não passarem por uma terapia, por algum processo para trabalhar esse emocional, elas se satisfazem em ter aquela pessoa de tempos em tempos. Por quê? Porque a presença constante de uma outra pessoa na vida incomoda. Porque talvez ele não tenha sido acostumado a estar diariamente com alguém. Pô, adorei a resposta, cara. Então, assim, é muito peculiar de cada um. A gente fala muito das linguagens do amor. Existem 5 linguagens do amor primárias. Uma delas é o toque físico. Tem pessoas que elas ficam felizes e se sentem amadas se o outro toca a mão, andar de mãos dadas, fazer um carinho. Mas tem pessoas que não têm essa necessidade, que a necessidade é ganhar um presente, é que você faça algo por aquela pessoa. Outras pessoas têm como linguagem do amor elogios, validações sinceras. Então, vai muito de cada pessoa essa necessidade de dividir a casa ou de realmente se encontrar de vez em quando. Mas se for a solução para um bom casamento... Eu acho que é válido. Pronto, eu acho que é válido. É válido. Não, olha, a gente está super bem. Eu não traio minha mulher, nem ela me trai. A gente se dá bem, a gente se encontra uma vez por semana. A gente vai para motel, para tirar, né? Sair da rotina, da do rotina. Dia a dia. Isso é bom, é salutar. Eu acho. É? Fala mais alto. As dívidas, né? Que cada um paga as suas dívidas, né? Também, né? Isso aí já é um problema financeiro, né? Para pagar dívida. Eu acho que é muito válido, porque assim, cada pessoa, ela tem um jeito peculiar de ser. Ela tem a sua forma de acordar. Eu sou uma pessoa que eu acordo, que às vezes dizem que eu sou irritantemente feliz quando eu acordo. Porque eu acordo rindo, brincando, eu coloco um chicletão e começo a dançar. Minha forma de acordar é essa. Como é, Michele? Peraí, atenção, senhores. Você acorda como? Eu acordo dançando, cantando e coloco um chicletão dentro de casa, na maior altura do mundo, que meus filhos ficam loucos. Mãe, por favor, baixa o volume, mãe. Onde é que tu te escondeu esse tempo todo que eu não te conheci? Então, pois é. Uma mulher dessa... bom dia, é alegria, bom dia. Mas é assim que eu acordo. É assim que eu acordo. Jura? Aí veja. Mas isso faz... Peraí. Isso faz parte da minha personalidade. Não foi do teu aprendizado Não. na neuro... Não, né? Faz parte da minha personalidade, do meu ser. Massa, meu irmão mais novo, mas rapidinho. Mas esse teu humor, ele continua... pela manhã, vara pela tarde até a noite, ou você tem momentos como qualquer ser humano? Eu preciso ter um problema muito grande para que eu saia desse meu padrão de humor. Porque o que é que eu acredito, Hugo? Então, é mais pronto. fácil resolver os problemas com um sorriso no rosto do que de cara feia. Eu tenho meus momentos, eu sento, eu choro, eu me descabelo, mas depois vamos tomar um banho, trocar de roupa e procurar as soluções. Então, precisa ser uma coisa muito séria para realmente eu sair desse meu bom humor irritante, né? Meus filhos sabem A disso. filha dela tá aqui e tá dizendo que é isso mesmo, né? Não digo que é irritante, Não é, né? mas ela gosta assim. Mas eu tô muito com feliz. inveja de tu, cara. Tô com uma raiva de tu. Então, agora imagine se eu fosse casada com uma pessoa como meu irmão. Meu irmão mais novo, ele precisa de meia hora, 1 hora, ele acorda, ele precisa de silêncio, ele precisa se conectar com ele para depois ele sair do quarto. Não, quando eu abro o olho, eu já penso, Alexa, tocar chiclete com banana. E já desço da cama. Não acredito, cara. Não acredito. É de verdade. Então, assim,
cada um vai se acostumar e vai se adaptar a um tipo de casamento e de relacionamento de acordo com a sua personalidade. E o importante de conhecer a personalidade do outro é para saber se as pessoas são compatíveis ou não. Por isso que tem tantos casamentos e relacionamentos que não dão certo, porque eles não procuram entender a forma de ser e de viver um do outro. E já aconteceu assim, por exemplo, tu acorda, bom dia, alegria, e teu companheiro dizer, cala a boca, pô, deixa eu dormir. Já! Cala a boca, mulher, que parada é essa, pelo amor de assim, Deus, deixa eu dormir. É assim, dá pra diminuir o volume só um pouquinho? Fique quietinha, só um pouquinho. Aí, sabe o que eu queria dizer pra ela? Deixa com a tua onda que tu não é Paquita. Olha, a minha música pra acordar é assim, chiclete. Minha secretária. Rapaz, mais uma que vai pra Tamarineira hoje. É mesmo, cara. É. Pô, Michele, que bom isso, cara. Mas isso deixa... Isso é teu, né? Isso é teu. É. Né? É teu. Veja, Hugo, não- eu me recordo que quando eu era criança, eu nunca fui uma menina triste, né? Deixa eu perguntar, teus pais foram muito rígidos? Era aquela tradição familiar? Veja, eu nasci, cresci e me criei em colégios de freira, de padres. Então, assim, mas eu sempre tinha esse meu jeito muito feliz de ser moleca. Moleca. É. Porém, eu não demonstrava muito isso porque eu tenho 45 anos. Então, assim, nós sempre somos criados a ser sérias, tal. Casei muito jovem. E quando eu me separei aos 24, 25 anos... nesse momento, eu acho que teve 2 sentimentos de liberdade. Primeiro, pelo casamento que eu estava terminando, porque era muito caótico. E eu era independente ali, né? Só tinha a responsabilidade de criar os 3 filhos. E aí eu tinha 2 alternativas naquele momento, que é o que eu digo sempre às pessoas. Na vida, nós sempre estamos diante de alguma bifurcação. Eu vou escolher. Nesse momento, eu tinha 25 anos e tinha 3 filhos. Eu tinha 2 alternativas. Eu ia sentar e chorar e me lamuriar porque o casamento não deu certo e eu precisava criar 3 filhos. Ou eu ia dizer assim, ok, minha vida é essa, o que é que eu faço com ela? E aí eu decidi. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Na época que tu estava passando por essa turbulência no relacionamento, não tinha, assim, uma doutora Michele Félix para te Não, socorrer? não Para tinha. dizer, olha, vamos conversar, vamos fazer uma terapia de casal. Não passava isso na tua cabeça na época? Não. A pergunta foi chata? Não tinha. Não acho ela muito apropriada e muito bacana. Não tinha. Eu sempre comento que o meu grande coach e psicólogo foi Deus. Amém. E por isso que eu decidi fazer uma transição de carreira. Porque quando eu passei por tudo isso, eu criei sozinha meus 3 filhos, emocionalmente, financeiramente. Eu tive câncer nesse processo, superei o câncer. E quando eu completei 40 anos, que eu percebi que a minha vida profissional ela estava organizada e que naquele momento eu poderia devolver ao mundo o que Deus tinha me dado, Amém. que era essa alegria, que era essa visão de mundo, de ser otimista, de transformar, eu disse, agora eu vou mudar de carreira, vou fazer psicologia, vou me tornar coach e vou ajudar as mulheres a resgatar a identidade. Caraca, tu me arrepiou, pô. Tu me arrepiou. Porra, bicho, que eu tô... Cara, essa mulher me matou de emoção. Deixa eu me recompor aqui. Caraca, velho, que coisa linda, velho. Então, assim, nessa época, eu tive essa decisão de dizer, ou eu sento e choro, ou eu vou ser diferente. E eu me tornei ainda mais feliz quando tudo isso aconteceu, porque eu decidi, Hugo, que eu não seria uma pessoa triste, eu decidi que eu seria feliz. E por isso, hoje, tu dedica a tua profissão, o que tu aprendeu, exclusivamente, vamos dizer, às mulheres. Isso. Para elas não passarem por tudo que tu passou, por tudo que tu sofreu. Sozinhas. Caramba. É o ex, né? Que acabou, né? E que acabou, né? O primeiro casamento. Sim. Também, né? Não, eu agradeço muito quando as pessoas fazem assim. Uma pergunta, porque acho que essa profissão você veio por causa da sua separação? Aí você Não. Quando eu me separei aos 24, 25 anos, eu me tornei publicitária, depois jornalista, fui executiva de negócios e captação do Nordeste. E quando eu completei 40 anos, eu percebi que eu tinha criado os meus filhos, que eu tinha, né, vou agora ser uma Sei. mãe orgulhosa, 3 cases de sucesso, porque meus filhos são incríveis. Amém. E aí, quando eu olhei para a minha história de superação, quando eu olhei para a minha história do que eu consegui ser sozinha, eu disse, caraca, eu superei um câncer.
como é que tem tantas mulheres que têm uma vida tão diferente do que foi a minha e elas se lamuriam e elas ficam sem enfrentar a vida. Eu preciso ajudar porque é mais ou menos assim. Quando uma mulher chega para mim, ou um homem, mas você não sabe o que é ser separada. Sei. Há 20 anos. Mas você não sabe o que é ter tido um casamento abusivo. Sei, o meu foi demais. Mas você não sabe o que é ter uma doença crônica. Sei, eu tive câncer, fiz esterectomia completa aos 33 anos de idade. Então chega uma hora que a pessoa faz, tá, Michele, ok, como é que eu mudo a minha vida? Porque se eu conseguir, Hugo, todo mundo consegue. A gente só precisa decidir, querer conseguir. Porque eu também consegui muitas coisas na minha vida. Sabe qual era o meu maior sonho? Não era fazer jornalismo. Sabia disso? Não era para ser apresentador de televisão, não era para ser radialista, como comecei a trabalhar. Sabe qual era o meu sonho? Fazer novela. E sabes que eu consegui aos 54 anos. Eu realizei meu sonho de ter feito uma novela, horário nobre da Globo, às 9h, novela Império, não sei se você acompanhou essa novela. Sim. E trabalhei, Michele, ao lado dos maiores atores, atrizes desse país. Lília Cabral, Alexandre Nero, que era o comendador da novela, Caio Blatt, Andréa Horta, José Maia, que é meu amigo, que amo de paixão. Cara, eu realizei um sonho aos 54 anos. Vê que coisa louca. Então, hoje eu tô com 61. Então há tempo sempre para você realizar, basta você decidir. Mas é por isso que a gente não pode baixar a cabeça. Vocês mulheres, cara, principalmente vocês mulheres. E eu tô adorando, sabe outra coisa, Michele? Que eu quero dividir contigo a minha alegria. Cara, pela primeira vez nós vamos ter na história da política pernambucana duas mulheres disputando uma eleição. Que coisa linda! É verdade. Que é Raquel Lira, que eu amo de paixão, uma prefeita maravilhosa, que foi prefeita de Caruaru, e Marília Reis, que eu tenho uma consideração assim maravilhosa por ela. Duas mulheres. Isso, tu também, tu tá por dentro, tu fica feliz, cara? Sim, porque... Não sei se você vota nas duas, mas eu tô falando do lado feminino. Do lado das mulheres chegando na política. Eu acho isso extremamente importante. Vou só finalizar uma coisa que ele me perguntou. Quando as pessoas me perguntam sobre o final do meu casamento e o que é que eu sinto pelo meu ex, eu digo que eu tenho enorme gratidão por tudo que nos aconteceu, porque me tornou quem eu sou hoje. Amém. Então, assim, as pessoas, às vezes, elas ficam muito presas ao que aconteceu, mas o que nos aconteceu não nos define. O que nos define é o que a gente resolve ser depois do que nos acontece, que foi o que eu fiz. Eu peguei o que me aconteceu e fiz com que aquilo fosse um impulso para que eu me tornasse quem eu sou hoje. Quanto a essa questão das mulheres, eu acho uma coisa incrível. Porque, assim, eu digo para vocês, quando eu me separei há 20 anos atrás, eu morava em Caruaru. E, assim, você percebia o preconceito ainda das mulheres. Eu me tornei executiva de negócios, fazia São João de Caruaru, São João de Campina Grande. Gente, eu ralei muito para ser uma profissional respeitada na área de captação de recursos. Por quê? Jovem, bonita e mulher. E, gente, isso é normal. Nós, mulheres, somos extremamente competentes. Nós temos uma inteligência emocional que os homens têm também. Mas a gente nasce com QIzinho a mais. É a famosa puxando a sardinha pro lado dela. Então, assim, eu fico muito orgulhosa com isso. Ainda ontem eu estava vendo algumas coisas, assim, políticas, e eu dizendo assim, é tão engraçado que muitas vezes durante um mandato, alguns políticos, eles não dão voz e vez a muitas mulheres. Quando chega na política, perto de campanha, que sabe que nós somos o maior público. É todo mundo dizendo que fez isso pela mulher, que fez aquilo pela mulher. Rapaz, tu realmente fizesse? Porque não faz. Né? Infelizmente. E aí eu acho massa quando a gente vê as mulheres ganhando esse espaço. Porque é uma forma de mostrar realmente o nosso valor. Porque, Hugo, isso é uma coisa histórica. Nós, mulheres, desde sempre... nunca fomos valorizadas por quem nós éramos. Se a gente for puxar isso na Bíblia, no passado, as famílias que não tivessem homens, elas perdiam a herança do pai. Passava para o próximo homem que tivesse na família. Sei. E aí, assim, nós mulheres sofremos muito ao longo de tantos anos. Hoje você vê esse cenário onde nós temos duas mulheres fortes. Eu estudei com Raquel. Raquel Lira. Com Raquel Lira. Uma mulher forte, uma mulher determinada, mãe,
que sabe das nossas dores, das nossas necessidades e o quanto é difícil a gente se posicionar. Eu fico assim, eu sou fã. O teu consultório, como é que funciona assim, Michele, esse teu atendimento? Tu tem um espaço físico? Como é que funciona? Hugo, eu tinha um espaço físico antes da pandemia e aí eu só atendia presencialmente. Quando a pandemia começou, eu fechei o consultório, minha filha nutricionista já estava atendendo, a gente fechou o consultório, passamos mais de um ano atendendo um consultório fechado. E aí, hoje meu atendimento, eu ouso dizer que 90% dele é online, então eu tenho muitas clientes de fora. E quando eu tenho atendimentos presenciais, aí eu tenho um lugar que eu faço o atendimento delas sim, o escritório. Mas hoje eu tenho um atendimento online muito grande, porque esse período de pandemia acelerou muito uma coisa que estava em eminência, que era essa coisa da internet, da rapidez de informação e da conexão com as pessoas sem ser presencialmente. E a gente teve a gente está aí com o Brasil no ranking mundial dos mais ansiosos. Eu acho que é o terceiro em depressão. Então, essa área cresceu muito na parte da pandemia. E aí eu atendo presencial e online. Agora eu já atendo muito online. Eu tenho pessoas do país inteiro em atendimento. Que massa! Ô, Michele, você falou muito do teu passado, né? Você trabalha e acredita num processo, uma terapia de regressão. Tu trabalha com isso, não? Veja. Tu acredita nisso? Veja, inevitavelmente, no processo de terapia, a gente trabalha com a regressão da vida atual. A gente vai para a tua infância, porque nós somos adultos. Tem uma frase que eu amo que diz assim, as dores e feridas de uma criança percorrem as artérias do adulto. Você é o adulto que você é pela criança que você foi. Quem você foi como criança até os 12 anos te faz quem é hoje. Poucas coisas se transformam depois dessa idade. Então, para eu ressignificar a tua vida atual, para eu reprogramar quem você é, eu preciso ir para a infância. E aí, nas sessões, a gente faz essa regressão da vida atual. Mas a regressão, aquela de dormir, aquela de hipnose, não. Veja, eu também sou formada em hipnose. Eu sou hipnoterapeuta também. Não fica olhando muito para mim, aí tu fica... aí não vou começar a falar assim. Não é assim. Mas não é assim, não, né? Não é assim, não. Isso aí é mito das pessoas. Eu sou também hipnoterapeuta, mas eu não faço hipnose por hipnose. A hipnose é uma das ferramentas que eu uso dentro do processo de coaching. Porque o que é hipnose? É um estado de atenção pleno. É eu poder trabalhar com você o seu subconsciente, o seu inconsciente, entendeu? Se eu for e não voltar, gente, você está no mesmo lugar. Se eu dormir e não acordar, não, você não está dormindo, não. Você está acordado, você está consciente, mas você se permite acessar as suas lembranças mais escondidas. Porque, assim, nós estamos conversando aqui hoje. Quando eu sair, você tem uma outra reunião, à noite você tem outra coisa. Então, os acontecimentos... os acontecimentos vão sendo sobrepostos. Então, o que é que acontece? Aconteceu uma coisa na tua infância que te travou, que te deu um bloqueio, como um bullying, por exemplo. Muitas pessoas têm medo de falar em público porque na infância passaram por algum momento que sofreram bullying porque eram meio gagos, porque não falavam direito. Para eu reprogramar esse medo de falar em público, eu pego essa pessoa, ajudo ela a acessar essa memória antiga, pulando todas essas etapas. Vou na infância, a gente descobre, reprogramo aquele acontecimento e trago ele para a vida atual agora com um novo sentimento daquele acontecento, sem o bloqueio. É por isso que você disse agora que a gente é o reflexo do que foi na infância, não é isso? Exatamente. Por exemplo, eu apanhei muito. Falando sério, eu estou te abrindo aqui contigo aqui. Meu pai era muito rude. Meu pai tinha 2,2 metros. Por aí você era um mineiro. A mão dele era desse tamanho. Então, só para você ter uma ideia como foi a minha infância, a minha adolescência. Antigamente, na tua época também, os boletins, o pai, o responsável, tinha que assinar. Tinha que assinar. Né? Via as notas, não é isso? Via essas notas, assinava e devolvia. Tá. Aí só que eu tinha muita nota vermelha. E na hora do almoço, meu pai pedia. Boletim! Na hora do almoço. Boletim! Aí a gente... Quando eu entreguei meu boletim para ele,
Eu vou pegar um pedaço de papel aqui rapidinho, só para fazer a cena, porque eu sou ator, eu gosto muito de trabalhar com cena, sabe? Meu boletim, ok? A mesa tá ali, bonitinha, tudo almoço na mesa. Ele olhou, rasgou, isso é verdade, não tô mentindo não. Jogou no feijão, Eita. mexeu, come. Tu acredita nisso? Acredito. Comia aquele negócio, aquele papel com feijão. Nunca mais eu tirei uma nota vermelha. Outra, apanhei muito da mamãe com galho de goiabeira. Tu apanhou com galho de goiabeira? Não, não apanhei, não. Eu fui Aí, comportadinha. é por isso que eu te digo, eu tenho meus filhos, nunca toquei a mão neles. Porque você eu... repeliu. Pronto. Porque você faz duas coisas. Ou você Essa repete é o pau. comportamento, ou você repele completamente o comportamento. Mas é que você disse, é com a lição que a gente aprende, né? Pô? Exatamente. Eu nunca vou bater nos meus filhos, porque eu apanhei muito, cara. Aí qual é a memória que você tem? Que isso é ruim. E aí você não quer fazer isso com eles. A minha filha, quando papai, minha nota, eu disse, não, não tem problema não, filha, você vai tirar outra nota, você vai ver, estuda pra você. Você sabe o quanto isso doeu. Nossa. Minha E filha... veja, eu tenho casos, por exemplo, É. isso que você falou, dependendo da pessoa, da criança que você fosse, nunca mais você comeria feijão. Nunca mais você teria prazer em sentar numa mesa e fazer refeição. Porque dependendo da memória que você ficasse, isso traumatizava pro resto da vida. Mas houve um trauma, desculpa eu te interromper. Houve sim um trauma. Não por comer feijão, mas eu fiquei muito tempo sem comer carne, qualquer coisa, com medo de ficar entalado, ficar com a comida presa, porque teve uma hora que o papel ficou. Ficou. E eu com aquele a respirar, eu passei muitos anos só comendo a papa do feijão, aquela sopinha, e com medo de comer carne, qualquer outra. Ficou assim. Ficou o trauma. É. E muitas pessoas não conseguem viver com certos traumas. Não conseguem. Tem uma coisa assim, vou contar um exemplo muito bacana dessa história de repelir ou de repetir. Essa história muita gente vai reconhecer. Eita, mas fulana só arruma namorado que bota chifre nela. Eita, mas fulana... E quando arruma um rapaz direito, não valoriza. Já escutou essas coisas? Aí as pessoas ficam com raiva porque acham que a pessoa faz isso de propósito. Não. Se aquela mulher na infância viu a mãe ser muito traída ou viu o pai ser muito traído, o que é que ela aprendeu? Que era normal trair. Então, se na vida adulta dela ela não arrumar uma pessoa que a traia, ela vai achar que o casamento dela não é normal como era das figuras de autoridade do pai e da mãe. Então, ela precisa reprogramar. Dá 2 podcasts com ela. Dá não? Então, você precisa reprogramar isso. Sei. E a mesma coisa é com homens, mulheres que foram violentadas, que tinham maridos que batiam muito. Na hora que chega alguém para mim que diz assim, por exemplo, como esse que eu contei, esse bem grandão, que ele disse assim, não tenho problemas, meu problema é só profissional. Eu já... Tem uma outra história. Tive um cliente, ele foi para mim, na área executiva, que ele disse, olha, eu tenho um problema, minha empresa está falindo, porque eu fecho os negócios, são grandes negócios, mas eu não consigo finalizar os negócios. Na hora de assinar os contratos, grandes contratos, ele não conseguia assinar. Ele postergava, ele cancelava a reunião e a empresa começou a cair porque ele perdeu casa, carro, terreno. Pessoas não pagavam porque não tinha o contrato assinado. Beleza, começamos. Quando a gente começou, eu estava numa ferramenta lá com ele, aí eu comecei, qual a sua memória do seu pai e da sua mãe disso? Memória daquilo, tal. Daqui a pouco ele lembrou que na infância dele ele passou uma vergonha. O pai dele era muito bem de vida. Mas o pai dele tinha comprado um carro e não tinha pego o documento com a pessoa. E ele estava passeando com o pai. Ele tinha 8 anos de idade. E o cara na cidade dele, ele não é daqui de Recife, no meio da rua, tomou o carro do pai e eles ficaram a pé e precisaram voltar na chuva para casa. Qual a memória que ele tinha, se o pai era a figura de autoridade dele? De negócios que não eram fechados. Ele repetia exatamente. Cara, ficou no... Como disse, ficou no HD. Ficou no HD. Então, a empresa dele estava falindo porque ele não conseguia finalizar os negócios. Aí a gente reprogramou isso, né? Os filhos adoraram, porque conseguiu organizar tudo isso. Desculpa, presencial ou foi online? Presencial. Né? Aí cada contrato que ele dizia que ele conseguia finalizar, ele tinha um terreno numa praia, e ele dizia, olha,
Meus filhos estão dizendo, as casas estão prontas, mas o cara está reivindicando porque não está. Aí, bora. Aí, a gente tem os desafios que coloca para o cliente. Cada coisa que ele conseguir assinar o contrato e fechar aquele ciclo, ele mandava uma mensagem para mim. Porque a gente reprogramou. Ele fazia isso de propósito? Não, foi o que ele aprendeu na infância. Só que em vez de ele repelir, ele repetiu o que o pai fez. E isso ele só descobriu. Isso ele só descobriu na sessão. Fala, André. Eu queria fazer uma pergunta, Michele. Ai, Eu vou falar. A respeito também desse post aqui que eu vi seu. Sim. Certo? Aqui que tem assim, lição de vida. Não é sobre um rostinho bonito, conversa agradável, um corpo atraente. É sobre o que te fortalece quando você se esgota. É sobre o que te leva. É sobre quem e o teu e quando ninguém está vendo. Isso. Certo? A minha pergunta é o seguinte. Eu achei interessante isso. Foi de onde vai surgir minha pergunta. Teve um crescimento agora da pandemia para cá, um crescimento avassalador de casamento no civil ou na igreja. Tá entendendo? E aí, inúmeros casamentos na faixa etária de 20 a 40 anos. Término? Qual é o teu maior, assim, os teus clientes hoje na faixa etária para fazer esse tratamento de casal, terapia de casal? Pós-pandemia. Não é pós-pandemia. É o Ao seguinte, todo. qual é a faixa etária de idade hoje que te procura para você tentar reatar? Novos casamentos, Reatar essa aproximação de casal. Por que eu estou perguntando isso? Porque esse post é muito interessante. Porque já teve amigos meus que comentaram na mesa de bar, esse pro outro, e chegou assim, pô, como é que a mulher bonita dessa, tão vulgarmente falando, gostosa, aquilo, como é que casaram com um caba desse, velho? Nem da cor, que é isso. Sei. É feio, só Boa. Tá entendendo? Você deu para entender aí? Deu. Só As pra perguntas deles são, né? Porque tem muita gente, muita gente que vê uma mulher bonita, aí tem um cara, não é um cara bonito, o cara, pô, como é que essa mulher foi dar bola pra esse cara? Mais ou menos isso, não é isso? E a questão Da idade. Da idade, beleza. Deu pra entender. Ela trabalha mais. Tá. Sabe, essas pessoas novas que estão casadas. Pessoas novas ou pessoas com casamento antigo que tu Veja, trabalha? A partir de 30 anos, eu já atendo muita gente. Eu não faço a terapia de casal como terapia de casal. O que é que acontece? Você é casado, você sente a necessidade de fazer o trabalho comigo. Quando a gente começa, a gente identifica que se tua esposa não fizer também o processo, vai ficar uma disparidade muito grande entre a tua evolução e a dela. Então, fatalmente, as brigas vão aumentar. Aí, fatalmente, a esposa vem, ou vice-versa. Porque se as pessoas brigam demais e no processo ela começa a mudar esse comportamento, às vezes o outro não entende. E aí o outro provoca ainda mais briga. Como é que a gente equaliza essa diferença de maturidade de um para o outro? É os dois fazendo o processo. Mas nunca eu faço os dois juntos. Em regra, eu faço as pessoas separadas. Porque o problema do casal, muitas vezes, não é o casal. É o problema de cada um. Então, tem que resolver o problema de cada um para depois eles se entenderem em casal. Então, a partir de 30 anos, eu atendo muita gente. Amigos meus, quando dizem, rapaz, eu só tô nesse casamento por causa dos meus filhos. Eu digo, rapaz, não faça isso, cara. Se separe, velho. Não é por causa dos teus filhos que tu tá Não com é. ela, cara. Para com isso, brother. E aí, numa frase dessa, É eu vejo muita horrível coisa. isso, cara, é horrível isso. Numa frase dessa, eu vejo muita coisa. O que é que te prende tanto que tu não tem coragem? Pronto. Eita, coragem. Entendeu? Qual a coragem que te falta? Será que é porque realmente é por conta dos filhos? Ou se é porque ele não se sente capaz de pedir uma separação? E se você não se sente capaz, o que é que está te prendendo? E aí a gente começa esse todo o trabalho. Quanto a essa segunda pergunta, porque algumas mulheres bonitas com pessoas tão diferentes. Porque a aparência é o cartão de visitas, mas não é o que conquista no dia a dia. Fernanda Montenegro tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, depois dos 15 minutos de beleza, as pessoas precisam ter mais do que isso. E, às vezes, uma mulher muito bonita, ela já é tão segura que ela não tem necessidade de ter um homem bonito do lado. Ela precisa de ter alguém que cuide, que zele, que seja carinhoso, amoroso, companheiro, cúmplice. Quantos homens lindos a gente vê com mulheres que, segundo os padrões de beleza, não são bonitas. Mas aquela mulher é companheira, aquela mulher ajuda, aquela mulher conversa, aquela mulher coloca para cima. E aí a gente precisa ver
o porquê aquela mulher está com aquele homem. É essa hora que tem que estudar. Porque não é só beleza. Lógico que não E aí é. tem uma outra coisa que eu acho muito bacana, que eu sempre converso com a Patrícia. Tem pessoas que elas têm luz própria. Então, se eu tenho a minha luz, eu vou me relacionar com qualquer pessoa. Seja bonita, seja feia, esteticamente falando. Eu quero alguém que me complete, que complete ainda mais a minha felicidade. E aí a beleza, o corpo, é o menor dos problemas. Boa. Agora, o que é que precisa? Eu preciso saber quem eu sou, para eu não procurar no outro o que me falta. Eita! Toma ali! Chupa essa, menina! Olha, você é fã incondicional que dizem que é o rei do coach, Paulo Vieira? Você fez o curso do Paulo Vieira? Fiz o curso com ele, fiz com o IBC também, e fiz com outra empresa de São Paulo. Eu penso o seguinte, Hugo, nós precisamos beber de várias fontes. Porque ele é considerado um guru, né? Eu acredito que ele tem vários pontos que eu discordo, mas eu acho o cara, assim, um fenômeno em muita coisa. Ele passa uma confiança que as pessoas necessitam disso. Se as pessoas não veem alguém que tem aquela garra, aquela vivacidade dele, as pessoas elas não acreditam. Mas eu também não acho que o processo seja milagroso. Certo? Não acho. O que eu acho? Eu acho que o que é milagroso, eu até estava conversando isso com a Patrícia, não é uma palestra que vai transformar a tua vida. O que vai transformar a tua vida é o que você vai fazer com o que você ouviu numa palestra. Você vai pegar o que você ouviu naquela palestra e começar um processo de transição. Então, aquela palestra mudou a minha vida. Não. Aquela palestra, aquela frase, como tipo... Te deu a luz? Isso, entendeu? É o que o método CIS faz, o que Paulo Vieira faz. Aquilo ali acende uma luz que estava embaixo do alqueire. Mas só que para aquela luz se manter acesa, tem o processo que você precisa fazer de terapia, o processo de coaching, o processo de manutenção disso. Então, assim, o que eu gosto dele é esse gás que ele dá para você decidir a sua vida. Eu acredito nisso. Ninguém decide a vida por você. Eu sempre digo, você não pode pegar a chave da sua felicidade e colocar na mão de ninguém. A chave é tua. Então, tô com problema, minha vida tá uma droga. Quem vai mudar isso? Eu. Então, assim, agora se eu não decido que sou eu e eu espero cair do céu, eu gosto muito de falar isso nas minhas lives. As pessoas dizem assim, eu estou esperando Deus resolver minha vida. A Bíblia diz assim, eis que estou à porta e bato. Deus está pedindo o quê? Uma ação. Eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei e cearei contigo. Isso é a vida. A situação está ali, sua vida está uma droga. Você vai fazer o quê? Qual a sua ação? Qual o seu ponto? Mas às vezes as pessoas esperam que os outros resolvam isso. E não é. A responsabilidade é sempre sua. Eu sou fã do Lei Ribeiro. Você conhece? Sim. Gosta? Gosto. Gosto, eu adoro ele. Ele é Gosto. muito legal ele. Mas todo dia, você vai entrar na minha lista de transmissão. Eu gravo 20 a 25 segundos de frases. Não digo que é motivacional. Isso tem ajudado muita gente. Eu vou te colocar na lista de transmissão. Você vai receber todos os dias. E eu estava procurando aqui, mas só que é o seguinte, rapaz. Deu um bug hoje no Instagram, você soube? Não vi não. Você hoje. não publica nada no Reels. Hoje eu não publiquei nada. Eu tenho eu tenho o Florescer Diário, todas as manhãs. Tem um áudio também. Tem lá o videozinho que eu gravo, que são puxões de orelha, às vezes motivacionais, às vezes lapada mesmo, que as pessoas precisam receber. E aí isso tem trazido também uma transformação muito grande, porque as pessoas elas têm uma necessidade, às vezes, de uma resposta para a sua vida. Como muitas pessoas não têm essa ligação com Deus, para que o próprio Deus fale diretamente, né? Porque nós somos humanos. Essas frases nossas diárias, de pessoas que sabem da nossa conduta, do nosso trabalho, ajudam a transformar muita gente. E aí eu tenho o Florescer Diário, que todo dia tem uma reflexão. E é muito legal, porque muitas pessoas têm sentido que era aquilo ali que precisava ouvir e que aquilo ali seria o puxão de orelha. É muito legal. Eu quero estar na sua lista também. Eu vou te mostrar só uma das... Eu não sei por que agora. Será que está com problema? Você tem as frases aí, André? Quer que eu mostre?
Tem algumas frasezinhas aí, vou mostrar para você uma frasezinha aqui rapidinho. Eu mando para todo mundo, tá aqui, deixa eu ver. Tá aqui, deixa eu ver uma delas. Pronto. Uma hora ou outra você vai encontrar a última peça do seu quebra-cabeça. Aí sim, você vai dar risada de todas as peças erradas que entraram na sua vida. E outro detalhe. Há perdas que são livramentos. Bom dia, ótima quarta-feira e boa sorte pra você. Imagina quantas pessoas, no dia que ouviram isso, não precisavam ouvir Todo isso. dia eu boto. Mas é rápido, 20 segundos. Mas para encerrar nossa entrevista, nosso bate-papo, Michele. Lá segue. Segue Michele no Instagram aqui, gente. Deixa eu botar aqui, ó. Michele com dois L's, Y, Félix e um S no final. Félix, um S no final. De Silva ou de Sol? De Sol, porque eu sou luminosa. Tá. E a gente sempre encerra, às vezes, assim, quando a entrevista foi muito boa, eu queria que você olhasse para trás. Tá vendo aquele primeiro quadrinho ali? Queira bem. Eu queria que você bem. repetisse. Queira bem, plante o bem e o resto vem. Queira bem, plante o bem, o O resto resto vem. vem. Te adorei. Também. Pô, que papo maravilhoso, né? Que bom. E a gente, o nosso podcast é retransmitido pela TV Nova, canal 22.1 aqui no Recife, para todo o interior do estado. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.